A história que vou contar hoje talvez não mude o mundo lá fora, mas há uma chance sincera de que mude algo dentro de você. Não de forma espetaculosa, como num passe de mágica, mas com a delicadeza de um pensamento novo que se instala, em silêncio. É sobre um espelho, sim, um espelho, que parou de julgar. E sobre uma mulher, Rhonda Byrne, que tentou revelar ao mundo que o verdadeiro poder nunca esteve do lado de fora. Mas esta não é uma biografia convencional, nem um conto sobre fórmulas prontas de sucesso. É mais como um sussurro vindo do fundo do tempo. Um convite para você se ver de outro jeito, com outros olhos. Ao longo dessa jornada, você talvez perceba o que sempre esteve aí, que a vida não espera você ser perfeito para começar a te amar. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu leio todos com carinho. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está sentado no chão do seu quarto, cercado por caixas de papelão que exalam aquele cheiro levemente adocicado de coisa guardada por tempo demais. Faz horas que tenta organizar os pertences deixados por sua avó e já se distraiu incontáveis vezes com fotografias antigas, colares emaranhados e cartas com caligrafia quase ilegível. Mas é quando você arrasta aquela caixa maior encostada no fundo do armário que algo pulsa diferente no ar, como se o tempo resolvesse prender a respiração por um instante. Dentro da caixa, envolto num pano de linho amarelado, está o espelho. Moldura de madeira gasta, bordas levemente curvas e um vidro que à primeira vista parece embaçado. Você o apoia contra a parede, se afasta um pouco e só então nota que o seu reflexo não está sincronizado. Há um atraso sutil, coisa de meio segundo, talvez menos, mas está lá. Você levanta a mão direita e o reflexo faz o mesmo só um instante depois. Você ri meio desconcertado. Talvez seja o ângulo, talvez o cansaço, talvez o peso emocional de revirar lembranças da sua avó, que era, por falta de uma palavra melhor, excêntrica. Era do tipo que colocava bilhetes em potes de açúcar dizendo "pense antes de adoçar a vida" e te fazia prometer coisas olhando direto nos olhos, como se você fosse capaz de mudar o mundo só com sinceridade. Você se aproxima do espelho mais uma vez. Encara o próprio rosto, tentando reproduzir expressões rápidas para confirmar se está mesmo acontecendo aquilo. Pisca. Franze a testa. Abre um leve sorriso. E o reflexo responde, como se estivesse pensando sobre o que fazer antes de imitar você. Não há hostilidade nem mágica cinematográfica, mas há algo. Uma pausa. Como se o espelho estivesse julgando se vale a pena copiar. O mais curioso? Quando você vira de costas, sentindo o peso da estranheza se acumular no peito, jura que vê o reflexo ainda te observando, sem se mexer, sem piscar. Você decide dormir com a porta do armário fechada naquela noite, não porque acredita de verdade que o espelho vá fazer algo, mas só por precaução, e talvez também porque sente que ele está começando a te conhecer melhor do que deveria. No dia seguinte você tenta racionalizar. Talvez o espelho esteja torto, talvez o vidro esteja mal encaixado, talvez sua mente esteja projetando o que quer ver, mas a dúvida não vai embora. Quando você se olha de novo, o reflexo já não parece você. Parece uma versão sua que já entendeu alguma coisa que você ainda está tentando descobrir. Você começa a se lembrar de histórias que sua avó contava, de que algumas coisas velhas não devem ser jogadas fora, não por apego, mas por respeito. Que certos objetos não pertencem a ninguém, apenas aguardam o momento certo para se revelarem. E entre uma lembrança e outra, você se pergunta, e se o espelho não estiver quebrado? E se por algum motivo ele estiver funcionando do jeito certo? Na segunda noite, você sonha com reflexos, muitos, todos parados, em silêncio, olhando direto para você como se esperassem algo. E, no meio deles, uma mulher sorridente de cabelos loiros presos num coque simples.
Ela se aproxima e diz algo, mas o som sai abafado como se estivesse embaixo d'água. Ainda assim você entende. Ele não julga mais. Ele só mostra. Você acorda suado, o coração acelerado, o eco da frase ainda latejando nas têmporas. E mesmo sem ter certeza de nada, você se pega indo até o espelho, no escuro, guiado apenas por esse impulso quase infantil de querer saber o que está acontecendo. Quando acende a luz, o espelho está como antes. A moldura gasta, o vidro embaçado e o reflexo esperando. Mas agora você nota algo novo. Não importa o que você faça, ele não reage com expressões automáticas. Ele escolhe. Você franze a testa. Ele permanece neutro. Você força um sorriso. Ele pisca sem sorrir de volta. E aí, de repente, ele imita exatamente o que você está fazendo. Só que com uma leve inclinação na cabeça, como se dissesse: eu vi o que você tentou esconder atrás desse gesto. E é nesse momento que você se dá conta. Esse espelho, seja lá o que for, não está ali para repetir seus movimentos. Ele está ali para te observar com atenção, com uma calma que incomoda, como se fosse a única coisa no mundo que não espera nada de você. E justamente por isso vê tudo. Não tem brilho mágico, nem neblina saindo da moldura. Mas tem algo ainda mais inquietante. A sensação de ser visto com clareza total, sem maquiagem, sem intenção. Como se seus pensamentos mais silenciosos tivessem cor, peso e reflexo. E você entende, sem ninguém te explicar, esse espelho não vai te julgar, mas também não vai te proteger da verdade. Naquela noite você não dorme, não porque tem medo, mas porque sente que está na beira de alguma coisa importante, algo que vai te obrigar a se olhar de verdade. E o mais estranho, pela primeira vez em muito tempo, isso não parece assustador. Você acorda sem saber ao certo se dormiu ou se passou a noite inteira preso entre o mundo dos sonhos e a vigília. O espelho está ali, imóvel, mas há algo de diferente no ar, como se ele tivesse se tornado parte do ambiente, não apenas um objeto dentro dele. Você se aproxima ainda com os olhos inchados e a cabeça pesada e murmura: bom dia. É ridículo, mas parece necessário, e então acontece. No vidro opaco e irregular, a imagem que surge não é a sua. Nem uma sombra de você. É uma mulher. O cabelo loiro preso num coque simples como o do sonho da noite anterior. Ela está sorrindo. Um sorriso sereno, acolhedor, quase familiar. E quando ela fala, não há som. Só movimento de lábios. Você instintivamente se aproxima e pergunta: quem é você? A resposta não sai da sua boca, sai da mente, como se a voz dela atravessasse o espelho sem som, sem ruído, mas com clareza total. Rhonda Byrne. Você sente um arrepio correr pela espinha. A autora de O Segredo? Aquela mulher que inspirou milhões com a ideia de que os pensamentos moldam a realidade. Você pisca, se afasta, esfrega os olhos, mas ela continua ali. E você, mesmo sem compreender como ou por que, acredita. Ela não se apresenta como uma figura de autoridade. Não tenta te convencer de nada, apenas diz: esse espelho foi libertado e agora ele te escolheu. Você ri, não um riso de deboche, mas aquele riso que surge quando algo impossível acontece diante de seus olhos, e tudo dentro de você quer resistir, mas ao mesmo tempo aceita. Como uma criança diante de um truque de mágica, ou como um adulto diante de um milagre. Escolheu para quê, você pergunta. Em voz alta, dessa vez, ela responde com uma expressão, não de mistério, mas de leveza. Como quem sabe que a resposta vem com o tempo. Então diz: esse espelho parou de julgar. Agora, ele mostra quem você é, não quem você finge ser. Você sente a garganta secar, porque há algo profundamente íntimo nessa ideia. Ser visto não como você se apresenta, mas como você é. Sem disfarces, sem poses. Ele estava comigo também, muitos anos atrás, ela continua. E me obrigou a encarar as partes de mim que eu queria esconder até de mim mesma. A imagem dela se desfaz aos poucos, como se fosse feita de vapor dentro de um espelho embaçado. E então, lá está você de novo. Mas com uma diferença brutal.
Você agora vê o seu rosto de uma forma diferente, como se os olhos do reflexo carregassem mais história do que os seus. Você encara o espelho, esperando que algo volte a acontecer. Mas ele permanece sereno, reflexivo como o olhar de alguém que sabe segredos que você ainda não ousou pronunciar. Você começa a buscar respostas, abre o navegador, digita o nome de Rhonda Byrne, relê entrevistas, vídeos, citações. Mas em nenhuma delas há qualquer menção a um espelho. Nada que ligue a autora ao objeto agora encostado no seu armário, exceto, talvez em algumas entrelinhas. Um vídeo antigo ela comenta sobre ver-se de verdade. Outro, ela diz que o autoconhecimento não acontece pela repetição de frases positivas, mas pela disposição de se encarar. Talvez seja exagero da sua parte. Ou talvez você tenha começado a ver mais do que os olhos mostram. Naquela noite você senta diante do espelho. Dessa vez, sem esperar espetáculo. Só observa. E aos poucos, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Um leve franzido de sobrancelha quando pensa em algo constrangedor. Uma tensão no maxilar quando imagina uma discussão antiga. Um brilho diferente nos olhos quando lembra de um carinho esquecido. O espelho não faz mais que refletir. Mas de algum modo, isso agora é demais. Você se lembra de quando tinha 8 anos e se escondia no banheiro para fazer caretas no espelho. Lembra de quando ensaiava desculpas e discursos diante dele na adolescência, de como tentava encontrar o ângulo mais bonito, de como evitava se olhar nos dias de dor. E agora ele está ali, parado, sem julgar, sem elogiar, apenas devolvendo tudo que você entrega, com silêncio. Você tenta reproduzir a imagem de Rhonda, mas ela não volta. Talvez ela já tenha dito tudo o que precisava dizer. E por mais estranho que pareça, uma parte de você sente que já conhecia aquele rosto antes mesmo de saber o nome. Como se ela estivesse ali o tempo todo, na sua memória emocional. Naquelas vozes interiores que às vezes soam como conselhos de alguém que se importa. Esse espelho foi libertado. A frase não sai da sua cabeça. No dia seguinte, algo acontece. Você está prestes a sair para o trabalho, ajeitando a gola da camisa e decide dar uma última olhada no espelho. Mas o reflexo está imóvel. Por 3 segundos eternos, ele não te acompanha, apenas te observa. Depois volta a imitar seus gestos, mas o recado foi claro. Ele sabe. Você não sabe explicar para os outros, nem tenta, porque como você diz para alguém que está sendo observado por um objeto inerte e, de algum modo, isso está mudando quem você é, você começa a agir diferente. Pequenas coisas. Escolhe roupas com mais atenção, não para agradar, mas para se sentir íntegro. Fala menos sobre os outros e mais sobre você. Começa a perceber quando mente para si mesmo, porque o espelho denuncia com o levantar sutil de uma sobrancelha. E no fundo, mesmo sem entender a lógica de tudo, você sabe que Rhonda não veio apenas para te assustar ou impressionar. Ela veio porque sabe, e porque você, de alguma forma, também sabe. Espelho não julga, mas não permite que você continue julgando a si mesmo da mesma forma, e isso, no fim das contas, é ainda mais transformador. As horas seguintes se arrastam como se o tempo tivesse passado a pesar um pouco mais. Cada vez que você entra no quarto, sente o espelho como uma presença viva, não invasiva, mas inegavelmente atenta. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele te chama com o silêncio. Numa noite, após um dia cansativo e sem grandes acontecimentos, você senta na cama com um caderno no colo. Pega uma caneta. Começa a anotar algumas lembranças antigas, tentando puxar da mente qualquer pista que sua avó possa ter deixado sobre aquele espelho. Era dela, afinal. Entre páginas rabiscadas, você lembra de uma história que ela te contou quando você tinha por volta de 10 anos. Algo sobre um espelho que nunca mentia, mas também nunca reclamava. Na época, você achou poético. Agora percebe que talvez ela estivesse falando do mesmo objeto que está ali, encostado, calado, imenso. Então, você se aproxima mais uma vez, desta vez com outra intenção: conversar. Você fala com o espelho. Pergunta quem o fez. Por que ele te escolheu?
como Rhonda Byrne apareceu ali. Mas ele não responde, pelo menos não com palavras. O que ele faz é diferente. Ele muda. A superfície começa a apresentar um leve brilho nas bordas. E então, ele mostra. Não uma imagem sua, não uma imagem de Rhonda, mas outra coisa. Você vê uma sequência de reflexos, rápidos, como flashes. Homens e mulheres de diferentes épocas, roupas, idiomas, todos olhando para o espelho da mesma maneira que você. Primeiro com dúvida, depois com reverência, depois com um tipo de paz que parece ter custado muito caro. E então, no meio deles, aparece um jovem de olhar cansado. Talvez do início do século XX, pelo que dá para perceber nas roupas. Ele sussurra algo que ecoa na sua mente como uma lembrança esquecida. O espelho só te liberta quando você para de pedir permissão. E ali você entende. O espelho não é um portal, não é um oráculo. Ele é um processo e um ciclo, um instrumento de algo maior. É então que Rhonda surge novamente, dessa vez não como reflexo, mas como uma presença etérea que parece estar junto a você. Ela fala com suavidade, mas com firmeza. Esse espelho foi feito por um artesão que jamais assinou sua obra. Ele o moldou com intenção, mas não com vaidade. Não o criou para a beleza, nem para a vaidade, mas para a revelação. Você pergunta, quando ela o encontrou? Em 2004, ela responde. Antes de eu escrever qualquer coisa, antes de eu sequer imaginar que o mundo inteiro ouviria falar de mim, eu estava perdida, endividada, sentindo que tinha fracassado com a vida. Então alguém me deu o espelho, dizendo que ele não curava, mas mostrava onde sangrava. Ela ri de leve, e você percebe pela primeira vez que o riso dela também carrega dor. Eu passei semanas evitando me olhar. Tinha medo do que veria. Até que um dia sentei no chão, como você está agora, e chorei. E foi ali que entendi que o espelho não julgava minhas fraquezas. Ele apenas me mostrava onde eu me escondia. Você pergunta por que ninguém nunca ouviu falar disso. Ela balança a cabeça. Porque o espelho só aparece para quem já está pronto para parar de performar. E quando isso acontece, a história vira outra. A imagem dela se dissolve novamente. O espelho volta ao estado silencioso de sempre. Mas o que ele mostra agora é diferente. No vidro você vê uma cena. Você mesmo, criança, talvez com 7 anos, diante de um espelho comum, tentando imitar seu herói da televisão, repetindo frases, treinando coragem. Você se assusta com a lembrança tão vívida. E então entende. O espelho está te mostrando o momento em que você começou a aprender a representar, a se moldar para os outros, a editar quem você era em troca de aprovação. Não é que você esteja mentindo. Você ouve como um eco distante, talvez ainda a voz de Rhonda. É que você esqueceu como é viver sem necessidade de aplauso. O espelho então mostra outro fragmento. Você, já adulto, se olhando rapidamente antes de uma reunião importante. Você diz a si mesmo, você consegue, só não deixa eles perceberem que você está nervoso. E mais uma vez, aquela voz reaparece. Você acha que o mundo exige perfeição, mas o que ele precisa é de presença. E aí você começa a entender o que Rhonda quis dizer, quando contou que o espelho passou de mãos em mãos. Você vê imagens rápidas. Um monge tibetano ajoelhado diante do espelho. Uma jovem negra nos Estados Unidos dos anos 60, olhando-se com força e ternura. Um homem velho, de barba espessa, rindo diante dele como quem finalmente se aceita, após uma vida inteira se escondendo. Essas imagens não vêm com legendas, nem explicações, mas cada uma delas carrega algo que você reconhece imediatamente. Verdade, pura e indomada. Você se levanta um pouco zonzo, e quando encara novamente seu reflexo, algo mudou. Não seu rosto, não sua expressão, mas o que seus olhos transmitem. Menos controle, mais presença. Como se estivesse mais disposto a não saber tudo, e num lampejo, você percebe. O espelho não serve para mostrar beleza. Ele serve para mostrar integridade. Você fecha os olhos. Por um instante, e pela primeira vez desde que tudo começou, sente gratidão. Não só pelo espelho, mas por estar vivo, inteiro, imperfeito. E ainda assim, visto.
O espelho agora é parte do seu cotidiano, não como um objeto decorativo, mas como uma espécie de presença viva na casa. Você começa a notá-lo mesmo quando não está olhando diretamente para ele. Sente, às vezes, que ele o observa quando passa apressado pelo corredor. Outras vezes que ele está esperando quando você entra no quarto à noite, exausto, quase fugindo de si mesmo. E então, numa dessas noites comuns e vazias, você faz algo incomum. Decide falar em voz alta tudo que nunca teve coragem de admitir. Você senta no chão de frente para o espelho e, sem roteiro, começa. Eu tenho medo do fracasso, mas também tenho medo do sucesso, porque não sei se saberia o que fazer se as coisas dessem certo. A sua voz treme, não por causa do espelho, mas porque falar em voz alta transforma o que antes era apenas pensamento nebuloso em matéria concreta. Você continua. Eu finjo que estou bem porque não quero preocupar os outros, mas às vezes queria que alguém perguntasse de verdade, sem esperar que eu sorrisse de volta. E aos poucos você vai se despindo, não das roupas, mas das camadas. Eu sinto inveja de gente que parece ter mais controle e mais direção, e ao mesmo tempo desprezo isso, como se eu fosse superior por estar perdido. O espelho, claro, não responde. Mas você sente algo mudar na atmosfera do quarto, como se o ar ficasse mais denso, mais cúmplice. Você percebe então que está diante do que Rhonda descreveu, o espelho como instrumento de revelação. E pela primeira vez em muito tempo, você não sente vergonha da sua própria verdade. É desconfortável, sim, mas não humilhante. Porque ali ninguém está te julgando. Você começa a lembrar de momentos em que tentou ser alguém que não era. Das vezes em que falou alto demais só para parecer confiante. Ou das vezes em que calou por medo de parecer burro. E então surge a pergunta inevitável, aquela que você sempre empurrou para os cantos escuros da consciência. Quem sou eu sem o personagem? Não há resposta imediata, mas há silêncio. E no silêncio algo se acomoda, uma verdade que ainda não tem nome, mas que começa a tomar forma. Você levanta, devagar, os olhos ainda úmidos, e quase como um reflexo da infância, toca a superfície do espelho com a ponta dos dedos, frio, liso, inofensivo, e ainda assim, transformador. Dias depois, algo muda novamente. Você está no trabalho, distraído, quando um colega faz um comentário aparentemente inocente. Você está diferente, mais calmo, mais firme também. O que aconteceu? Você não sabe o que dizer. Como explicar que sua transformação não veio de livros, nem de cursos, nem de terapias, apesar de tudo isso também ter tido seu papel, que veio de um espelho que parou de julgar e com isso te ensinou a parar também? Você sorri e apenas responde: acho que estou prestando mais atenção. E é verdade. Você começa a notar padrões, as pequenas mentiras sociais que contam para você. E que você mesmo contava. Está tudo bem, quando não está. É só um estressezinho, quando o cansaço é existencial. Eu dou conta, quando você mal consegue respirar. O espelho não desmente essas frases, mas ele começa a fazer com que elas te soem falsas, mesmo antes de serem ditas. Como se você tivesse desenvolvido um novo senso, um radar interno que detecta quando você está fugindo de si mesmo. E aí, você entende que o verdadeiro milagre não foi o espelho parar de julgar. Foi você parar de temer ser visto. Você se lembra de uma fala da Rhonda, agora com outro peso. A lei da atração responde à vibração verdadeira, não ao desejo forçado. E percebe que durante anos, você desejou coisas por cima de um solo não cultivado. Tentou colher antes de semear, mas agora algo se inverteu. Você não está mais pedindo mudanças, está escavando raízes, encontrando a origem dos seus desejos, descobrindo quais vieram de você e quais vieram dos outros. E, em meio a tudo isso, você volta ao espelho uma noite, depois de um sonho estranho. Você sonhava que estava andando por uma floresta e todas as árvores tinham espelhos no lugar das folhas. E em cada espelho, uma versão diferente de você. Mais jovem, mais velha, mais livre,
mais amarga. E você andava, tocando cada reflexo, até que uma delas olhava para você com olhos tão ternos que você acordou chorando. Você se levanta da cama, meio atordoado, e encara o espelho real. E ele mostra, não mais o seu rosto, mas uma imagem do sonho. Aquela versão de você que chorava com ternura, que não dizia nada, apenas olhava com compreensão. Aquele reflexo era você, sem medo. E ali, em silêncio, você entende. Você não é o que os outros esperam. Você não é o que os outros julgam. Você não é nem mesmo o que você pensou ser. Você é quem permanece quando tudo isso cai. E isso talvez seja o maior segredo. Não o segredo de Honda, nem o do universo, mas o seu. Os dias agora têm um sabor diferente. Você começa a notar coisas pequenas, como a forma como o vento entra pela janela às 7h23 da manhã, ou o som quase imperceptível que seu cotovelo faz ao encostar na madeira da cadeira. São detalhes que sempre estiveram lá, mas que só agora parecem visíveis, quase vívidos. E você percebe, não é o mundo que mudou, é o olhar. Você continua visitando o espelho, não como quem busca respostas, mas como quem oferece presença. E ele responde sempre com a mesma neutralidade generosa. Você entra, se senta, respira e observa. Hoje você decide algo diferente. Vai experimentar não dizer nada, apenas olhar, como se o silêncio também fosse uma linguagem. E é. Porque, aos poucos, você percebe o que o espelho mostra não é só imagem. É intenção. Ele revela o que está por trás do olhar. Não o cansaço nem a culpa, mas a origem delas. E então, como se puxasse uma memória esquecida, o espelho mostra um momento de muitos anos atrás. Você, talvez com 16 ou 17, discutindo com alguém que amava. Dizia palavras que não sentia, só para vencer a discussão. E então virava de costas e chorava em silêncio, odiando o que tinha dito. O espelho mostra esse momento não com julgamento, mas com contexto. Você vê que na época tudo o que queria era ser ouvido, mas usou a força no lugar da vulnerabilidade porque era o que sabia. E ali você se perdoa, pela primeira vez, sem esforço. Não porque decidiu perdoar, mas porque entendeu. E essa é a nova chave que surge, entendimento. Você começa a revisitar versões de si que antes evitava. O adolescente que se encolhia ao ouvir gritos em casa. O jovem adulto que dizia sim quando queria dizer não, por medo de parecer difícil. O homem que mantinha relacionamentos pela metade, porque tinha medo de ser deixado se fosse inteiro demais. E cada imagem traz não só dor, mas também ternura. Porque agora, ao olhar para elas, você não diz mais, como eu fui burro. Diz, era o que eu sabia fazer com o que eu tinha. É quando você entende algo profundo. O espelho não mostra o que você é. Ele mostra o que você acreditou ser. E te convida a soltar. Em um desses dias você tem uma conversa com um amigo próximo. Ele comenta como parece que você parou de fingir. Não como crítica, como elogio. E você sorri, porque sabe exatamente o que ele quis dizer. Mesmo que ele não saiba. Você não se tornou alguém diferente. Apenas cansou da performance e aceitou que isso pode ser suficiente. Naquela noite, Honda aparece novamente no espelho, não como imagem refletida, mas como presença translúcida, quase como névoa que dança. Ela sorri de forma contida e diz algo que você não esquecerá. A verdade não precisa ser forte, precisa ser inteira. E você percebe o quanto tentou parecer forte por tanto tempo, o quanto endureceu a voz, a postura, o coração. E tudo isso só te afastava daquilo que mais desejava, conexão. Você pergunta a ela se é isso que o espelho faz com todos. Ela responde, não. Com alguns, ele não mostra nada. Com outros mostra o que não estão prontos para ver. Mas com os que se rendem, ele se torna porta. Você pergunta, porta para onde? E ela responde, para dentro e para fora, ao mesmo tempo. Você pensa no que isso significa e sente algo se abrindo em você,
como se uma parede antiga começasse a ceder. Dias depois, você acorda de um sonho com uma palavra ecoando: reintegração. Você não sabe exatamente o que isso quer dizer, mas sente que é importante. Passa o dia observando suas próprias reações. Quando fica irritado, quando sorri, quando sente inveja, quando se alegra, e percebe que antes de qualquer sentimento, existe um pensamento. E antes do pensamento, existe uma crença. O espelho começa a mostrar essas crenças com mais nitidez, e algumas te surpreendem. Você percebe que ainda acredita que precisa provar seu valor para ser amado, que precisa dar resultados para ser aceito, que precisa estar certo para ser respeitado. E essas crenças não foram escolhidas, foram herdadas. De frases soltas que ouviu quando era pequeno, de modelos que observou, de traumas não nomeados. Você encara o espelho e diz com voz firme, mas sem agressividade: eu não preciso mais carregar isso. O espelho pisca, como se confirmasse. Você, então, faz um gesto que nunca tinha feito antes. Se abraça, literalmente, de frente para o espelho, como quem dá boas-vindas ao que voltou para casa, e é nesse momento que você sente algo novo. Um tipo de liberdade que não grita, não corre, não pula, uma liberdade que apenas respira. Você dorme em paz naquela noite, pela primeira vez em meses, talvez anos, sem um pensamento acelerado, sem a culpa rastejando na última curva da consciência. E em sonho, vê Rhonda caminhando por uma estrada dourada. Ela carrega o espelho nas mãos. Você pergunta para onde ela vai e ela apenas diz: de volta ao próximo. Você acorda com uma leve sensação de despedida. Vai até o quarto e o espelho está lá, como sempre. Mas algo mudou. Há uma leve rachadura, quase imperceptível, no canto inferior direito. Você passa o dedo sobre ela, fria, real, e entende. Talvez o espelho esteja se preparando para partir, ou para ensinar algo novo. Mas por enquanto, ele ainda está aqui. E você também. É estranho como certos objetos parecem ter vida, mesmo sem nunca se moverem. O espelho permanece ali, fixo na parede, mas agora você o sente como uma presença silenciosa, quase como um velho amigo que já conhece todas as suas histórias. E talvez por isso, você começa a usá-lo de outra forma. Naquela manhã, sem saber por quê, você decide colocar uma cadeira de frente para ele. Não para se arrumar, nem para observar rugas ou corrigir imperfeições, só para sentar ali, em silêncio, e esperar. A espera vira um ritual, 20 minutos por dia, às vezes mais, às vezes menos. É como meditar, mas com olhos abertos, com o reflexo como guia. E com o tempo você percebe, não é só você quem está sendo visto. Você também está começando a ver de verdade. Ver a impaciência escondida nos pequenos movimentos. O orgulho disfarçado na forma como cruza os braços. A rigidez no maxilar quando pensa em algo que o contraria. O corpo sempre soube antes, da mente, só faltava escutar. E ao escutar, tudo começa a mudar. Certa noite algo novo acontece. O espelho se desfaz. Não de verdade, claro, mas a imagem que ele reflete começa a perder nitidez. Você esfrega os olhos, confuso. E no lugar do seu rosto, começa a surgir outro. É o rosto do seu pai. Você leva um susto, mas não afasta o olhar. Você encara aquela figura com olhos de adulto agora. E o espelho, como se fosse feito de memória viva, começa a projetar cenas, discussões, silêncios, pequenas agressões passivas, olhares frios, ausências que doeram mais que gritos. Você sente o coração acelerar, as mãos suarem, mas respira fundo e decide não recuar. E aí acontece algo ainda mais estranho. O rosto do seu pai começa a chorar, lágrimas silenciosas que escorrem pelo espelho. Você não sabe se são dele ou suas, mas a imagem o encara com algo que você nunca viu antes: arrependimento. E naquele instante, você percebe que perdoar não é aceitar, é parar de carregar. E você diz com a voz embargada: eu não entendi nada na época, mas agora eu vejo. Você estava perdido também, só que do seu jeito. A imagem desaparece.
e você sente um peso escorrendo pelas costas, como se tivesse soltado uma mala que nem sabia que carregava. Na semana seguinte, o espelho mostra sua mãe. Depois, um antigo chefe, um ex-amigo. Um grande amor que virou um silêncio. Desconfortável, todos aparecem. Não como julgamento, mas como convite. O espelho não cobra nada, só mostra. E ao mostrar, libera. É como se estivesse dizendo, olhe, reconheça e siga. E você segue. Num fim de tarde, você passa por um café antigo que costumava frequentar. Sente vontade de entrar. Senta na mesma mesa de sempre. Pede o mesmo chá de camomila com mel. O garçom não lembra de você, mas você lembra do cheiro, da música, da forma como a luz entra inclinada às 5:30. E você sorri porque sabe que não é mais o mesmo que costumava sentar ali, tentando parecer interessante enquanto escondia sua insegurança num livro aberto. Você voltou, mais como outro. E essa sensação acompanha você em outros lugares também. Antigos corredores, ruas familiares, vozes conhecidas, tudo parece igual e novo, porque agora você não se vê mais como parte do cenário. Você se vê dentro de... Sai uma noite quase sem querer, você olha para o espelho e pergunta, você é real? E ele responde com silêncio. Mas no fundo você entende. O espelho é real, sim, mas não do jeito comum. Ele é feito da mesma substância dos sonhos vívidos, das memórias que doem, das certezas que você não sabe explicar. Ele é metáfora, é meio, é metálico e mágico ao mesmo tempo. E talvez, só talvez, seja também um espelho de verdade. Só que tocado por uma consciência que você ainda não compreende totalmente. Você se lembra do que Honda dizia sobre a ilusão da matéria, que tudo é energia, vibração, e entende que esse espelho não mostra formas, mostra frequências. Você, por mais que duvide às vezes, está começando a vibrar diferente. É visível até para os outros. Seus amigos comentam. Você está mais leve, dizem. Alguns falam de brilho no olhar, outros de uma calma que contagia. E você não tenta explicar. Porque como explicar um espelho que parou de julgar? Você apenas diz, eu parei de lutar, comigo mesmo. E com isso, as batalhas externas também começaram a cessar. Você nota que discute menos, que responde menos no automático, que escuta mais, que às vezes prefere o silêncio a uma resposta engenhosa e que já não precisa vencer argumentos para se sentir firme, porque a firmeza agora vem de outro lugar, um lugar que não se constrói, se descobre. Você volta ao espelho uma última vez naquela semana. Já é tarde da noite. Você está cansado, mas tranquilo. Senta na cadeira, olha nos próprios olhos. E dessa vez, o espelho não mostra nada além do que é. Seu rosto, seu corpo, sua expressão. Mas tudo parece novo, como se depois de tantas versões, finalmente, fosse você mesmo. E pela primeira vez, você sente que pode confiar nesse reflexo. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele é inteiro, é honesto e, de certo modo, é livre. Você não percebe exatamente quando isso começou, mas de repente o espelho não parece mais central. Ele continua lá, firme, silencioso, mas a sua relação com ele mudou. Você não vai até ele como quem busca respostas. Agora vai como quem visita um velho mentor só para confirmar que ainda está tudo bem. O que te guia agora é outra coisa, um tipo de bússola interna, mais intuitiva do que lógica. Às vezes, você acorda com uma vontade estranha de visitar um lugar esquecido, ou mandar uma mensagem para alguém que você não fala há anos. E quando segue esse impulso, algo se desbloqueia. Numa dessas manhãs, você decide caminhar sem destino. Coloca um casaco leve, fones de ouvido com uma trilha instrumental suave e sai. Depois de alguns quarteirões, vira numa rua que nem lembrava que existia. E ali, entre prédios antigos, encontra uma loja pequena de livros usados. A vitrine é empoeirada, mas charmosa. Você entra. O sino da porta tilinta, como nos filmes antigos. E o cheiro... o cheiro é de tempo. Você caminha entre as estantes, toca nas lombadas, sente a textura das páginas.
e então vê um livro velho e desgastado sem capa. Só o título na lateral: A Casa Sem Espelhos. A contracapa está quase ilegível, mas algo dentro de você diz: leve. Você compra, mesmo sem saber por quê. Em casa, ao abrir o livro, encontra uma dedicatória escrita à mão, quase apagada, para quando você não precisar mais se ver para se lembrar de quem é. Você fecha o livro. Respira fundo. Algo pulsa em você. O espelho, que até ontem parecia o centro da sua transformação, agora começa a se revelar como um símbolo de algo maior. Ele te ensinou a se olhar. Mas agora, o convite parece outro: a se dissolver. Você começa a sentir que a verdadeira liberdade não está em descobrir quem você é, mas em não precisar ser nada em especial. Essa ideia assusta. Afinal, passamos a vida inteira tentando ser alguém. E, de repente, surge essa possibilidade. E se o seu valor não estiver em nenhum rótulo? E se você puder ser só presença? Esse pensamento ecoa dentro de você como um sussurro persistente. Nas interações do dia a dia, você começa a perceber que já não responde da mesma forma. Alguém te provoca e você não sente vontade de rebater. Alguém tenta manipular, aí você enxerga com clareza, sem raiva. Uma amiga te critica e você agradece por ela ter sido honesta. Não é que você se tornou santo. Você continua se irritando, se frustrando, tropeçando. Mas agora tudo isso passa mais rápido. Como nuvens em um céu que você não precisa mais controlar. É como se o espelho tivesse ensinado a ver as emoções como visitantes e não como identidades. E num final de tarde, diante dele, você repete algo que ouviu de Honda tempos atrás. Você não é os seus pensamentos. Você observa o seu reflexo. Ele concorda. Dias depois, você recebe uma mensagem inesperada de um antigo desafeto. Alguém que te magoou profundamente. A mensagem é breve. Sinto muito pelo que aconteceu. Não espero nada de você. Só precisava dizer isso. Você respira. Relembra os detalhes. A mágoa antiga começa a se manifestar, mas logo se desfaz. Você percebe que o perdão, quando verdadeiro, não exige esforço. Ele simplesmente acontece quando a dor já não tem mais onde se esconder. Você não responde na hora, mas à noite diante do espelho pensa: será que perdoar também é deixar de ser vítima? E o espelho pisca. Não literalmente, mas você sente. Você percebe que, por trás de muitas de suas dores, existia uma vontade de ser reconhecido como alguém que sofreu. Alguém que aguentou, que superou. E agora essa necessidade está desaparecendo. Porque no fundo o que você queria mesmo era soltar, e você solta. No dia seguinte você escreve uma resposta sincera. Obrigado por ter dito. Eu estou em paz. Desejo que você esteja também. É simples, sem emoção dramatizada, sem pose, e talvez por isso tão verdadeiro. O espelho parece estar mais calmo agora, quase invisível, como se ao cumprir seu papel tivesse se tornado parte do ambiente. Naquela noite, você apaga todas as luzes do quarto, menos uma vela. Senta em frente ao espelho mais uma vez, mas não diz nada, só observa. E o que vê ali é novo. Não o rosto, não os traços, não os olhos, mas uma espécie de luz, algo tênue, sutil, um brilho que não é físico. É quase como se o espelho estivesse devolvendo agora a sua essência. Não o que você foi, não o que tentaram que você fosse, mas o que sempre esteve ali antes de tudo. E isso sim você reconhece, não como quem vê pela primeira vez, mas como quem finalmente voltou. Você acorda antes do despertador. Ainda é noite. O céu tem aquele tom profundo de azul que só existe quando o mundo ainda dorme. A casa está em silêncio. Nem os passarinhos começaram a cantar. E algo em você sabe. É hora de fazer algo que vinha adiando. Você levanta devagar, sem acender muitas luzes. Vai até o banheiro e encara o espelho por alguns segundos. Mas não é a ele que você veio. Ele é apenas testemunha agora. Você vai até uma caixa guardada no fundo do armário. A caixa onde escondeu fotos antigas, cartas, bilhetes, lembranças de versões suas que você tentou esquecer. Até então,
parecia perigoso reabrir aquilo. Mas hoje não. Hoje você está diferente. Você senta no chão, respira fundo e começa a tirar os objetos, um por um. Primeiro, uma carta que você escreveu a si mesmo aos 15 anos. A letra é desajeitada, cheia de esperanças ingênuas e medos enormes. Você sorri. Quero ser alguém que as pessoas respeitem, diz a carta. Quero ser importante. E você pensa, o que é ser importante mesmo? Depois vem uma foto da faculdade. Você com um grupo de amigos que hoje nem lembram seu aniversário. Na imagem, seu sorriso é largo, mas você se lembra do quanto se sentia deslocado naquele dia. As memórias vêm como ondas, umas suaves, outras mais violentas. Você se emociona. Chora um pouco. Ri sozinho. Às vezes, sente vergonha. Outras, vezes ternura. Mas o mais impressionante é perceber que tudo isso passou. Você está aqui, inteiro. E essas versões, por mais quebradas que parecessem, ajudaram a construir essa inteireza. De repente, uma vontade. Você leva todos esses objetos até o espelho. Coloca tudo diante dele, como se dissesse, olha, isso também sou eu. E ele olha. Sem julgar, você então sussurra algo que não sabia que precisava dizer. Eu aceito tudo isso, inclusive o que ainda dói. E ali, de forma quase imperceptível, você sente algo se alinhar dentro de você. Como se cada memória encontrasse seu lugar sem precisar gritar, sem precisar ser esquecida. Mais tarde, naquele dia, você encontra uma conhecida antiga na rua. Ela te para, surpresa, e diz, nossa, você está diferente, mais leve, parece em paz. Você agradece, com um sorriso tímido. E ao se despedir, percebe, essa é uma nova fase. Agora você está aprendendo a carregar a própria história com dignidade, e não com peso. Nos dias seguintes, você começa a organizar tudo, não só fisicamente, mas internamente. Conversas, inacabadas. Promessas que você fez para si mesmo e nunca cumpriu. Relacionamentos que ficaram pendurados em ressentimento. Você decide que não precisa consertar tudo, mas pode encerrar ciclos. E cada encerramento traz uma leveza. Você escreve uma última carta para si mesmo. Só que desta vez como você é agora. A letra é firme, a linguagem clara, sem exageros, e nela você escreve: não quero mais me proteger de mim, não quero mais correr atrás de aceitação. Hoje, eu só quero viver com presença, com simplicidade e com verdade. Você dobra a carta e guarda dentro de um livro. Talvez um dia reencontre, talvez não. Não importa, o espelho continua ali, mas agora ele não te comanda, ele acompanha. E então, numa manhã ensolarada, você faz algo inesperado. Retira o espelho da parede. Com cuidado, claro. Ele já faz parte da sua jornada e merece respeito. Mas você sente que chegou a hora de ele descansar. Você o coloca no chão encostado num canto do quarto. A parede onde ele ficava agora reflete apenas luz. E, curiosamente, a ausência do espelho cria uma presença nova no ambiente. É como se agora o espelho estivesse dentro de você. Não precisa mais se olhar para se ver. E isso muda tudo. Você se pega agindo com mais naturalidade, dando opiniões, sem medo, dizendo não com gentileza, sem culpa, oferecendo ajuda sem necessidade de reconhecimento, escutando sem pressa. E o mais bonito, você começa a ver os outros com o mesmo olhar que aprendeu a usar consigo mesmo, sem julgamento. Você percebe como todos carregam suas caixas escondidas, suas versões antigas, seus espelhos internos. E por isso, você começa a ser mais paciente, mais silencioso quando necessário, mais compreensivo com falhas que antes te irritavam. Você não virou um monge, nem um guru. Ainda se estressa no trânsito, ainda reclama do calor, ainda esquece o guarda-chuva. Mas até isso agora tem graça. É como se você tivesse entendido que a vida não é sobre estar certo, ou ser o melhor, ou evitar a dor. A vida é sobre estar aqui, com tudo que vem junto. Inclusive, as partes que você preferia evitar. E então, numa noite comum sem evento especial, você se deita e sente uma gratidão profunda, sem motivo,
só por estar vivo, por ter atravessado sua própria escuridão, por ter olhado nos olhos de si mesmo e não ter recuado. Você apaga a luz. O espelho, ali no canto, reflete a penumbra suave do quarto. Você fecha os olhos e dorme com a sensação rara de estar inteiro. Você começa a notar que ao longo dessa jornada com o espelho, algo profundo mudou na forma como você percebe o tempo. Antes, os dias pareciam escapar como areia entre os dedos, sempre correndo atrás de alguma coisa, ou fugindo de alguma outra. Agora os momentos parecem se esticar, como se cada segundo, cada gesto, cada respiração tivesse ganhado uma espessura diferente. Não é que sua vida tenha desacelerado por fora. Ainda há trabalho, compromissos, filas, notificações, mas por dentro é como se o tempo tivesse virado um lago calmo. E isso muda tudo. Você começa a saborear coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café fresco pela manhã, o som da chuva fina batendo na janela, o jeito que a luz entra no quarto às 4h23 da tarde. Você começa a se relacionar com esses detalhes como quem reencontra um amigo antigo, com curiosidade, com gratidão. E é nessa sensibilidade nova que você reencontra a obra de Rhonda Byrne. Não como antes, quando você buscava fórmulas, frases de efeito, milagres instantâneos. Agora você lê com olhos mais silenciosos. Você entende que o que ela sempre tentou dizer não era para você alcançar algo, mas para você lembrar do que já é. Você percebe que quando ela fala sobre o poder, sobre o segredo, sobre a magia, o que está por trás disso tudo é algo muito simples. Atenção. Atenção ao que você sente. Atenção ao que você repete. Atenção ao que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E então você olha para dentro e se pergunta: o que eu ainda acredito que não é verdade? A resposta não vem de imediato, mas ela virá, porque agora você aprendeu a escutar. Certo dia, ao caminhar por uma praça tranquila, você vê uma criança brincando sozinha com um espelho pequeno. Ela aponta o reflexo para o sol e a luz ricocheteia em todas as direções. A criança dá risada. Você observa aquela cena e percebe: é isso. O espelho não serve para julgar nem para vigiar. Ele serve para refletir luz. Simples assim. Você sorri discreto. E ali, sentado num banco de praça qualquer, você entende. O espelho que você conheceu, aquele que um dia te encarava com dureza, não parou de julgar por mágica. Ele parou de julgar quando você parou de se defender, quando você parou de se agredir por dentro, quando você parou de exigir ser algo diferente de quem você já era. E ao reconhecer isso, você sente um calor leve no peito, como se uma presença estivesse ali com você. Você não sabe explicar. Não é uma figura visível nem uma voz. É mais como uma energia, uma lembrança viva de que você está no caminho certo. Você fecha os olhos, deixa o sol tocar seu rosto, respira fundo. Nos dias seguintes você começa a escrever, não com o objetivo de publicar nem para provar algo a alguém. Escreve porque agora as palavras vêm com naturalidade, como se elas já estivessem esperando há anos por esse espaço interno. Você escreve cartas para ninguém. Histórias curtas que misturam verdade com imaginação. Frases que começam com "e se" e terminam com silêncio. E cada palavra escrita é como um espelho, não para refletir o que você vê, mas o que você é. Você se dá conta de que está construindo algo. Não um legado, não um projeto, mas um estado de ser. Um lugar interno de onde todas as suas ações passam a nascer. E quando encontra velhos conhecidos e eles te perguntam: o que você tem feito da vida? Você responde com um sorriso leve: tenho vivido de dentro para fora. Alguns entendem, outros não, mas tudo bem. Você não está mais tentando convencer ninguém. O espelho, agora esquecido no canto do quarto, às vezes ainda reflete sua imagem quando você passa. Mas você não para mais como antes, porque de certa forma ele já cumpriu sua missão. Ele te ensinou que não há versão sua que precise ser escondida. Ele te ensinou que a escuridão não é inimiga, é parte do ciclo. Ele te ensinou que a luz não vem de fora. Ela vem do instante em que você decide não fugir de si mesmo. E mais do que tudo, ele te mostrou que a liberdade verdadeira
começa no momento em que você para de procurar aprovação e começa a viver em conexão. É por isso que numa noite, qualquer sem cerimônia, você decide cobrir o espelho com um pano branco. Não por medo, mas como um ritual de passagem. Ele está ali, caso você precise. Mas agora, você não precisa mais olhar para fora para se lembrar de quem é. Você se levanta, apaga as luzes e caminha até a janela. A cidade respira lá fora. As luzes, os ruídos, os passos apressados. Mas você está em paz. Você não venceu nada. Não conquistou nenhum troféu invisível. Mas algo muito maior aconteceu. Você parou de lutar consigo mesmo. E nesse espaço calmo, quase sagrado, você descobre algo surpreendente. A alegria, aquela que antes parecia depender de conquistas, elogios, resultados, ela surge do nada. Ela surge no silêncio, no café coado com calma, no abraço sem pressa, na leitura feita por prazer e não por obrigação, na respiração que você finalmente ouve. Você descobre que a serenidade não é a ausência de caos, é a presença de você mesmo. Amanhã começa com uma luz diferente. Uma dessas luzes que não se explicam, mas se sentem. Você acorda antes do alarme de novo, não por ansiedade, mas porque o corpo parece ter se sintonizado com o ritmo da própria alma. Um silêncio confortável paira no quarto. E por alguns minutos você apenas observa. A brisa leve que move a cortina, a poeira dançando na claridade, o som suave do mundo lá fora. Você se levanta devagar, faz o café com mais intenção. Cada movimento tem presença, como se a pressa tivesse sido aposentada. E é nesse estado de quase reverência que você sente que algo está prestes a se concluir. O espelho está lá, no canto do quarto, ainda coberto com o pano branco. Você não o toca, só o observa de longe e sorri, como quem olha para um velho amigo que já não precisa mais visitar todo dia. Ele continua ali, mas o poder que ele tinha, esse foi dissolvido com o tempo, com paciência, com afeto. Hoje, o julgamento não encontra mais espaço fértil dentro de você. Você vê isso nos pequenos testes diários. Quando erra alguma coisa e não se agride mentalmente por horas. Quando olha fotos antigas e não sente vergonha, mas ternura. Quando escuta críticas e não se dissolve em culpa. Quando vê alguém se destacar e não se diminui por dentro. Você se tornou seu próprio espaço seguro. E agora percebe que tudo o que Rhonda Byrne falava sobre atrair não era sobre criar mágica lá fora, mas sobre parar de sabotar a mágica que já existe aqui dentro. A lei da atração, no fim das contas, começa quando você para de repelir quem é. Nesse momento, você se lembra de algo curioso. Um dia, lá atrás, você pediu para o universo um sinal de que estava no caminho certo. Um pedido, silencioso, quase infantil, feito com aquele tipo de fé que só surge quando a lógica falha. Você não se lembra de ter recebido resposta naquela época, mas hoje você entende. A resposta era você mesmo. A resposta foi o caminho. A dor, os tropeços, os silêncios, tudo fazia parte do sinal. A vida não respondeu com um milagre, respondeu com transformação. Você senta na beira da cama, coloca as mãos sobre os joelhos, fecha os olhos e, sem nenhuma pretensão, apenas agradece pela travessia, pelos espelhos, pelo tempo que levou, porque foi exatamente o tempo necessário. E aí acontece algo inesperado. Você sente vontade de compartilhar, mas não como antes, quando você queria ser compreendido ou admirado. Agora você quer compartilhar só porque transborda. Você quer que outras pessoas saibam que dá para sair do buraco sem se tornar outra pessoa. Dá para se olhar sem medo. Dá para ser leve sem ser superficial. Você começa então a escrever mais. Transforma tudo o que viveu em palavras. Sim, mas com cuidado, sem pressa, sem tentar causar impacto, só sendo sincero. E ao perceber isso, você se lembra da sua primeira sensação ao ouvir falar de Rhonda Byrne. Aquela faísca de esperança, meio escondida por trás da descrença. E você pensa, se eu conseguir ser essa faísca para alguém, já valeu.
Nas semanas que seguem, você nota que sua vida exterior começa a mudar também. Mas agora nada disso é urgente. Se algo melhora, ótimo. Se algo dá errado, paciência. Você aprendeu a não definir seu valor pelos eventos externos. É nesse equilíbrio silencioso que você vive agora. Você ainda sente medo, às vezes, insegurança, ansiedade. Mas agora você sabe o que fazer com isso. Sabe que não precisa se fundir ao medo. Pode sentar com ele, escutar e deixá-lo ir. Como se o espelho tivesse ensinado, no fim, a verdadeira alquimia. Transformar julgamento em presença. Transformar rigidez em gentileza. Transformar autoexigência em cuidado. Você se deita naquela noite com o coração tranquilo. E quando fecha os olhos, tem a sensação de que completou algo. Não um objetivo, mas um ciclo. E no fundo, sabe que ciclos assim não se forçam. Eles se completam sozinhos, quando a gente para de resistir. Agora que a jornada chegou ao fim, você pode respirar mais fundo. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque você permitiu que o comum se tornasse significativo. O espelho, que já foi palco de batalhas internas, hoje repousa em silêncio. Ele não desapareceu, não se desfez em luz mágica. Ele apenas cumpriu sua função. E agora observa, com serenidade, o espaço que você reconstruiu dentro de si. E você está aqui, presente, inteiro, com as marcas que carregou e as que deixou pelo caminho, com as lembranças que ainda aquecem e as que ainda pesam, mas sobretudo com a consciência de que é possível viver em paz consigo mesmo, mesmo nos dias em que tudo parece um pouco fora do lugar. Talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não apagar o passado, mas acolhê-lo. Não fingir estar sempre bem, mas saber que a sua própria presença já é suficiente. Saber que você pode se olhar com gentileza, respirar devagar e seguir. Então, agora, enquanto a noite se alonga e o mundo silencia um pouco mais, imagine-se num campo calmo, o céu estrelado acima, um vento morno que acaricia seu rosto, e nenhum espelho por perto, porque tudo o que você precisa ver já está aí, dentro. Permita-se descansar. Você chegou até aqui, e isso, por si só, é uma forma de milagre.